nenhum tipo de conteúdo violento, de não ter nenhuma... A gente sempre brinca que a gente não é politicamente correto o tempo todo. Então a criança pode, de forma lúdica, jogar uma bigorna no amigo chato, que naquele momento não está agradando essa criança. Como é no desenho do Pernalonga, como é em qualquer atividade desse tipo. Mas a gente tenta o tempo todo estimular a criatividade dessas crianças e tentar passar uma mensagem positiva. Então toda a temática do Migux, ela é pautada em ecologia, responsabilidade social e meio ambiente. Então a criança vai brincar numa gincana de reciclagem, ela vai brincar num jogo onde ela limpa os rios. Então existe uma preocupação temática para estar sempre tratando de assuntos que passem uma mensagem para essas crianças e sem nem que elas percebam, elas estão aprendendo sim alguma coisa durante a imersão nesse ambiente. E é interessante notar que é o seguinte, toda a rede social de sucesso, Facebook, Twitter, estão aí para não me desmentir, foram redes sociais que estouraram, enfim, viraram um fenômeno que são hoje, sem nenhum tipo de publicidade, né? Não houve lançamento do Twitter, não houve lançamento do Facebook, né? Essa coisa foi meio, não vai viralmente, no boca a boca, aí um fala pro outro, daqui a pouco começa a gerar notícia, começa a gerar mídia, e aí isso se instala. Esse fenômeno se repetiu com o Migux. Vocês não fizeram um lançamento do Migux? Não houve nenhum lançamento. Inclusive, existe uma história, a parte da história do produto é que a gente vinha desenvolvendo ele dentro de casa da empresa, e depois de 3, 4 meses, a gente concluiu que ele já era um produto satisfatoriamente pronto para lançar um alfa, que é uma versão pré-beta, que é o pré-lançamento de um produto físico tradicional, de um produto online. E nesse lançamento do alfa, a gente teve que quase que arrancar o produto da mão da Ana, que é a criadora, e forçá-la a colocar o produto no ar, né? A gente brincava, falava, o alfa já é suficientemente interessante para que as crianças possam brincar. O alfa já está suficientemente beta. Ele já é quase um beta. E a gente colocou esse produto na internet e contou para 4, 5 crianças, que contaram para 10, que contaram para 20. Então ele teve esse efeito, que é a cara da internet, de viralização rápida e uma criança contando para outra. Nunca houve publicidade para que as pessoas soubessem o que é o Migux.com. Então é um produto realmente viral. E em termos de cobertura da mídia, como é que foi? A mídia já demonstrou interesse, já descobriu o Migux? A gente sempre foi muito querido tanto pela mídia quanto pelos educadores, né? Isso é muito bacana em relação ao produto. Sempre teve uma preocupação. Somos profissionais de conteúdo. A Ana Valenzuela foi editora da homepage do UOL, é publicitária, é jornalista, é uma pessoa que é focada em conteúdo profissionalmente. Eu também venho desse histórico, trabalhei durante muito tempo no UOL, trabalhei depois com outros projetos sempre focados em conteúdo. Então sempre teve uma preocupação de que o conteúdo do Migux fosse um conteúdo interessante e que atraísse esses internautas lá para dentro. Então, desculpa, Era da mídia, estava perguntando se da mídia, se a mídia já descobriu o Migux e se ela já demonstrou interesse através de reportagens. Exato, então eu estava dizendo do conteúdo porque a gente sempre se preocupou em fazer um conteúdo interessante e aí a gente percebeu que deu certo, porque tanto as matérias que já saíram até hoje, a gente já foi capa de caderno de jornal nacional, jornal de papel físico, né? Já saiu em revista de circulação nacional também, saiu em site de internet, mas mais importante do que ter saído nesses lugares é que a gente sempre foi citado como um exemplo de algo positivo para as crianças, que era um desejo da gente. A gente não queria simplesmente ser citado como mais uma rede social, como mais um produto de internet. É sempre uma situação positiva, é sempre alguém falando bem do produto, falando o que ele agrega dentro da experiência das crianças na web. A mesma coisa em relação aos educadores, a gente sempre recebeu feedbacks muito positivos dos educadores, que estão sempre procurando alguma coisa digital para oferecer para as crianças, considerando que o iPad e os computadores são a TV legal, é a TV bacana de verdade de estar. Então é sempre interessante quando tem um conteúdo que está preocupado com não só com a estética, se ele é bonitinho, mas também com o conteúdo que ele está passando para essas crianças. E a gente no ano retrasado, em 2009, e isso é muito bacana também para o Migux, a gente foi convidado e ficou muito honrado com isso, participou do Prix Genese. O Genese é um festival internacional que premia os principais conteúdos de audiovisual do mundo. Historicamente, os conteúdos de audiovisual de qualidade para crianças são conteúdos televisivos, são conteúdos que passam ou na TV aberta ou na TV fechada. E o Migux foi o primeiro produto online, o primeiro produto digital a participar desse festival e receber aí uma menção honrosa, uma citação dentro de um festival de conteúdo audiovisual. Então é um caminho que ele vem tendo de reconhecimento forte.
a gente costuma dizer que é de fato um caminho de reconhecimento, credibilidade e consolidação como um produto diferenciado para a criança. Muito bem, parabéns aí por esse prêmio. Caetano, como é que está a participação dos nossos internautas? Tem várias perguntas já, Gilberto. Inclusive eu posso fazer duas aqui? Vamos lá, duas. Na verdade eu vou fazer um comentário da primeira, são 3 questões. A primeira que eu recebi veio do Juneca, pelo Linha Direta, só que Juneca, eu não entendi direito a sua pergunta. E eu não tenho, como eu não tenho como conversar com você pelo chat, porque você mandou pelo Linha Direta, estou me comunicando no ar aqui com você. Você perguntou qual solução sugeres para ensinar crianças e jovens imaturos a abolir de vez o atual sistema falho. Eu não sei de qual sistema você está falando, mas entra no chat, fica mais fácil a gente se comunicar. Eu tento entender melhor a sua pergunta e faço para o João. Já o Renan, que está aqui no nosso chat, Gilberto, fez uma pergunta super direta aqui. As meninas consomem mais do que os meninos? E o Thiago, pelo Linha Direta, fez outra pergunta interessante. Qual é a origem do nome Migux? Ok, vamos lá. João, primeira pergunta. As meninas consomem mais do que os meninos? São mais interessadas? Você sabe a divisão desse público, sabe, né? Quanto que é de menino e quanto é de menina? A gente tem aí um público meio a meio, meninos e meninas, mas o tipo de consumo que elas fazem do produto é diferente. As meninas têm um interesse... As meninas têm mais interesse pela comunicação dentro desse tipo de produto. Quer dizer, existe ali um interesse em participar dos murais, conhecer novos amigos, incluir novos amigos na lista de amigos. As meninas gostam desse tipo de produto para se comunicar, para conseguir, de fato, interagir. E os meninos gostam de jogo. Né? Então, existe ali não é que os meninos não se comuniquem com as meninas ou não se comuniquem entre si e as meninas não joguem os games. Pelo contrário, na verdade, você tem. Mas existe um comportamento diferenciado entre meninos e meninas. Em relação ao nome, ao Migux, o Migux é uma corruptela de miguxo, que era já o internetês, um jeito que as crianças se tratam na internet, que é uma corruptela de amigo. Né? A ideia é que o Migux é um lugar para reunir os amigos, para que os amigos possam fazer coisas juntos. Então é a origem do Migux. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho, então, João, da questão dos pais, né? Os pais, de maneira geral, morrem de medo, né, da internet. Se discute muito sobre o controle de acesso das crianças à internet, a sites proibidos. Você mesmo falou que a criança de repente entra no Facebook lá, se ela tem 18 anos, põe lá que tem 18 anos, na verdade tem 12. Então existe essa preocupação muito grande com a segurança das crianças no ambiente virtual. E uma tendência à superexposição, principalmente nesse ambiente pré-adolescente, né? E depois no adolescente. A maior parte das redes sociais só permitem participantes com mais de 18 anos justamente com isso. Como é que o Migux lida com essa questão, digamos, com os pais? Eu quero saber os pais, como é que vocês fazem para vocês tranquilizarem os pais e os pais permitirem que a criança seja uma usuária do Migux? Uma das coisas a primeira coisa que a gente faz é pedir o e-mail da criança e do pai, né? Quer dizer, a gente pedir a autorização do pai para que ele participe de um ambiente como esse. Mas isso de fato não é o mais importante, porque isso também pode ser burlado com muito pouca inteligência, né? Não precisa ter muito esforço para poder burlar esse tipo de ação. O que o produto propõe primeiro que ele faz log de absolutamente tudo que acontece dentro dele. Essa era uma preocupação que a gente tinha desde o começo, que desde o momento que a criança entra dentro do Migux, a gente passa a acompanhar essa navegação dentro do ambiente. Então a gente sabe quantas vezes essa criança logou, de que IP esse login foi feito, o que ela usou dentro do ambiente. Então existe uma preocupação do produto de ter o registro de tudo que acontece dentro do ambiente. A outra coisa não existe dentro do Migux a transferência de arquivos, nem o upload de arquivos de imagem, nem de vídeos. Então você tem de fato um ambiente lúdico, onde todos os personagens são avatares, e onde esses avatares navegam de forma controlada. Então é uma preocupação que a gente também sempre teve, de conseguir criar um ambiente que fosse de fato saudável, tirando as bigornas na cabeça, que a gente acha que realmente as bigornas não tem problema. E você me comentou que, por exemplo, se a criança começa a falar palavrão ou esse tipo de coisa, existe uma espécie de uma não é a palavra correta, mas uma advertência para essa criança, é isso? O produto ele tem níveis de bate-papo permitidos. Hoje
praticamente o bate-papo é controlado sobre frases pré-estabelecidas pelo próprio produto. Então a criança diz algumas coisas que o produto pré-define para que ela possa dizer. Em alguns momentos a gente tem um nível de privacidade um pouco mais permissivo, onde a gente deixa que ele digite algumas coisas. E a gente mistura tecnologia, que é uma moderação técnica, onde não se permite que se escreva determinadas palavras ou sequências de palavras, até para não permitir que ele passe um telefone, um endereço, alguma coisa desse tipo. Há uma moderação pessoal, quer dizer, tem um sistema que de forma inteligente loga esse tipo de informação e tem também algumas pessoas moderando esse dia a dia. Mas hoje o bate-papo ele é pré-estabelecido, então as conversas acontecem de uma forma meio que coordenada, dirigida para poder, como eu te disse, a gente está muito focado num público muito jovem, né? Então esse público muito jovem é importante que ele tenha esse ambiente controlado, vamos dizer assim. Você falou agora há pouco que o iPad, né, o computador é a TV, né, da criança hoje, né? Você, com o nível de ocupação dos pais, principalmente nos grandes centros urbanos, onde normalmente as famílias, tanto o pai como a mãe trabalham fora, passam o dia inteiro fora, você acredita que a internet está sendo hoje uma grande responsável pela educação das crianças, como já foi a TV? Eu não sei se ela é uma grande responsável, né? Se é esse o papel da internet. O fato é que a internet tem um papel fundamental no dia da criança, independente do desejo dos pais, né? Cada vez mais essas crianças vão ter acesso à internet, seja no gadget, que é o computador, seja no gadget, que é o iPad, ou via, no futuro, a tela da televisão, né? A convergência de mídias traz um pouco para esse ambiente. Não acho que o papel da internet seja educar essas crianças, né? O papel de educação ainda fica na mão dos pais e fica na mão dos educadores. O que um produto como esse pode fazer, né, e é o desejo que a gente tem, é que ele colabore nesse processo de formação dessas crianças. Seja a formação cognitiva, seja a formação pedagógica, é que ele consiga, já que a criança vai passar um tempo dentro do computador, vai passar um tempo usando o computador, que use para uma atividade que passe algum tipo de mensagem para ela, que passe algum tipo de conteúdo. Então, pelo menos no Migooks, é o desejo que a gente tem e é o esforço que a gente faz, fazendo sempre um produto que tenha conteúdo. O nosso objetivo é produzir um conteúdo de qualidade na web e ser a porta de entrada dessas crianças na web. Esse é outro fator importante do produto. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo onde agora essas crianças que estão nascendo, né, já estão nascendo algo de uns, sei lá, 5, 6 anos para cá, né, elas estão, digamos assim, nascendo no meio digital já. Elas desde criança elas convivem com todo tipo de aparelho. Então, para elas é muito natural esse viver digital. Então, na verdade, o Migooks também acaba sendo uma plataforma que tem um futuro cada vez mais assegurado, porque cada vez mais se acessa, cada vez mais as crianças estão nascendo digitais. Sim, e cada vez mais transmídia, né? Eu estava te falando do Pligenês, mas a gente participou recentemente também de um workshop com um palestrante internacional que veio para o Brasil, de transmídia, né, que é um assunto que também hoje é muito importante para qualquer produto audiovisual, especialmente um produto focado no mercado infantil. E parte das discussões que a gente teve é de quais são os caminhos que o Migooks vai tomar daqui para frente. Existe uma temática e uma narrativa por trás do Migooks que a gente deseja que invada as outras telas, então em breve você vai ter não só o Migooks no computador, mas o Migooks na tela da TV em episódios, o Migooks na tela do cinema em filme, e esse é um caminho que a temática do Migooks vai seguir. O outro caminho é ser realmente uma porta de entrada para essas crianças na web. Então, como os portais, especialmente de internet, são muito focados, os portais nasceram da lógica do jornal de papel, né? Eu trabalhei no UOL durante muito tempo. O UOL, ele segue a linha de colunas que era o jornal, porque jornal, é muito comum, como nova mídia surge, ela tentar de alguma forma mimetizar a mídia anterior. E a mídia da internet, em boa parte dos produtos, ela mimetizou a mídia de papel. O Migooks, como já nasceu no ambiente web, feito por profissionais de web, ele tem tentado fazer essa convergência de uma forma